No futebol moderno, existe uma ideia que se repete como uma verdade absoluta. Tudo tem um preço. Jogadores, clubes, treinadores, projetos, ideais, tudo parece negociável, tudo parece comprável. E durante anos, o mercado reforçou essa lógica com contratos cada vez maiores, cifras cada vez mais irreais e decisões que pareciam ser tomadas exclusivamente com base no dinheiro. Mas, de vez em quando, muito raramente, surge uma história que quebra essa narrativa. Uma decisão que não se encaixa. Uma escolha que incomoda o sistema. E é exatamente isso que acaba de acontecer com Lionel Messi, porque nas últimas horas foi confirmada uma notícia que sacudiu o mundo do futebol. O dono do Al Ittihad revelou publicamente que Lionel Messi recusou uma oferta de 1,4 bilhão por ano para jogar no futebol árabe. Não por toda a carreira, não por vários anos, por ano. E Messi disse não. Vamos parar por um segundo nesse número, porque é importante entender o que ele realmente significa. 1 bilhão e 400 milhões de euros por ano não é apenas muito dinheiro. É um valor que simplesmente rompe a linguagem do futebol. Estamos falando de mais de 3 milhões de euros por dia, mais de 130 mil euros por hora, mais de 2 mil euros por minuto. Uma cifra que nenhum jogador de futebol, nenhum atleta, nenhum artista jamais teve sobre a mesa dessa forma. Uma cifra que supera os orçamentos de clubes históricos, ligas inteiras e estruturas esportivas completas. E ainda assim, Lionel Messi decidiu não aceitá-la. Para compreender a dimensão dessa decisão, é preciso entender o contexto em que ela surge. O futebol árabe não está improvisando, não está gastando dinheiro aleatoriamente, nem assinando contratos sem uma estratégia por trás. Há vários anos, os países do Golfo vêm desenvolvendo um plano muito claro: usar o futebol como uma ferramenta de posicionamento global, influência cultural e projeção internacional. Não se trata apenas de ganhar partidas, mas de ganhar presença, atenção e legitimidade. Primeiro vieram jogadores importantes, depois estrelas consagradas, em seguida campeões do mundo e, por fim, ícones absolutos do esporte. Cristiano Ronaldo foi o primeiro grande movimento. Sua chegada marcou um antes e um depois, não apenas pelo que significava dentro de campo, mas pela mensagem que enviava ao mundo. O futebol árabe estava disposto a pagar o que fosse necessário para atrair os maiores nomes do planeta. Depois vieram outros: Benzema, Neymar, Kanté, Mané. Cada contratação reforçava a ideia de que o projeto era sério, mas Messi era outra coisa. Lionel Messi não é simplesmente um jogador de futebol, ele é uma figura cultural, um fenômeno global que transcende clubes, camisas e rivalidades. Messi não soma, Messi transforma. Onde ele vai, muda a percepção do ambiente, muda o interesse, muda a conversa. Por isso a oferta era tão colossal. Não era apenas um contrato esportivo, era um investimento estratégico. O Al Ittihad não buscava apenas gols, buscava legitimidade, buscava prestígio, buscava fechar o círculo e estava disposto a pagar o que fosse necessário para conseguir isso. O mais impactante dessa história é que a informação não veio de um rumor nem de um vazamento jornalístico. Ela foi confirmada pelo próprio dono do clube. Ou seja, estamos falando de uma proposta real, concreta, formal. Não era fumaça, não era especulação, era uma oferta sobre a mesa. E Messi a recusou. É aqui que essa notícia deixa de ser apenas um dado econômico e passa a se tornar algo muito mais profundo. Porque Lionel Messi, hoje, não está em uma fase de necessidade. Ele não joga para sobreviver. Ele não joga para garantir o seu futuro. Messi joga porque quer. Ele tem todos os títulos possíveis. Tem a Copa do Mundo, tem os recordes, tem o reconhecimento, tem tranquilidade econômica garantida por várias gerações. Quando alguém que já ganhou tudo recusa uma cifra desse tamanho, a pergunta deixa de ser quanto e passa a ser por quê. E a resposta não é apenas uma,
Em primeiro lugar, há a questão pessoal. Messi sempre priorizou o seu entorno, a sua família, a sua qualidade de vida. Ele não é um jogador que goste de barulho constante nem de mudanças forçadas. Cada decisão importante da sua carreira foi atravessada por esse critério. Mesmo quando deixou o Barcelona, não o fez por dinheiro. Fez porque o clube já não podia sustentá-lo financeiramente. Durante anos, Messi aceitou reduções salariais, adiamentos de pagamento e contratos escalonados para ajudar o clube. Nunca colocou o dinheiro acima do projeto. Isso já o diferenciava de outros grandes nomes do futebol. E é aqui que a rivalidade histórica volta a aparecer, mesmo sem que ninguém a mencione diretamente. Porque enquanto Messi recusava uma oferta recorde do futebol árabe, Cristiano Ronaldo havia seguido o caminho oposto. Cristiano foi o primeiro a aceitar, o primeiro a ir, o primeiro a se tornar o emblema do projeto. E é importante dizer isso com clareza. Cristiano tem todo o direito de fazê-lo. Cada jogador escolhe o seu próprio caminho. Não existe uma decisão certa e outra errada, mas existem diferenças. E essas diferenças alimentam uma rivalidade que já dura mais de 15 anos. Cristiano Ronaldo sempre foi transparente em relação à sua ambição econômica. Nunca a escondeu, nunca a disfarçou. Falou de contratos, de cifras, de recordes salariais. Mostrou-se orgulhoso de ser o mais bem pago. Messi, por outro lado, nunca construiu sua narrativa a partir daí. Nunca falou do dinheiro como eixo central da sua carreira. Nunca se definiu pelo quanto ganhava. Essa diferença, que durante anos foi secundária diante dos debates futebolísticos, hoje se torna central na discussão sobre legado. Porque já não se trata apenas de gols, títulos ou bolas de ouro. Trata-se de decisões, de como cada um escolheu escrever os capítulos finais da sua carreira. Cristiano escolheu maximizar o impacto econômico e midiático. Messi escolheu preservar a coerência com a sua história. Um aceitou ser o rosto visível de um projeto emergente. O outro decidiu não fazer parte dessa construção. E essa diferença, para muitos, mais uma vez, inclina a balança. Outro ponto-chave para entender a recusa de Messi tem a ver com o aspecto esportivo. Messi não quer se aposentar sentindo que está apenas cumprindo tabela. Não quer jogar partidas que não o motivam. Não quer que o final da sua carreira seja uma despedida silenciosa do mais alto nível competitivo. Independentemente do que cada um pense sobre a MLS ou sobre outros destinos, Messi continua escolhendo contextos em que sente que a sua presença tem sentido esportivo e humano. Não se trata apenas de dinheiro, trata-se de sentir que ainda há algo em jogo. Também existe a questão do legado. Messi sabe, melhor do que ninguém, que cada decisão que toma hoje será analisada por décadas. Daqui a 20, 30 ou 50 anos, ninguém vai se lembrar da cifra exata que ele recusou. Mas vão se lembrar de que ele poderia ter sido o atleta mais bem pago da história. E decidiu não ser. Esse dado vai aparecer em livros, documentários e debates, não como uma anedota econômica, mas como uma definição de caráter. Essa recusa também envia uma mensagem muito forte ao futebol moderno. Em uma época em que muitos jovens sonham com contratos gigantescos antes mesmo de se consolidarem esportivamente, Messi mostra que existe outra escala de valores. Nem tudo se compra, nem tudo se negocia, nem tudo vale a mesma coisa. O dinheiro importa, claro que importa, mas nem sempre manda. É importante esclarecer algo. Esse não de Messi não é um julgamento moral sobre aqueles que aceitaram ir para o futebol árabe. Não é uma crítica ao projeto. Não é uma declaração ideológica. É uma escolha pessoal. E escolher, inevitavelmente, implica renunciar. Messi renunciou a uma cifra impossível para continuar sendo fiel à sua forma de entender o futebol e a vida. O silêncio de Messi também faz parte da mensagem. Ele não saiu para se explicar. Não deu entrevistas, não escreveu comunicados.
Simplesmente seguiu com a sua vida. Porque não precisa justificar nada. A sua carreira fala por ele. Enquanto isso, a rivalidade com o Cristiano segue viva, mesmo que já não seja disputada dentro de campo. Agora, ela se joga no terreno do legado. 2 caminhos diferentes, 2 finais diferentes, 2 maneiras de entender o sucesso. E essa recusa acrescenta mais um capítulo a essa história. Recusar o 1,4 bilhão por ano não é uma decisão normal. Não é uma decisão lógica do ponto de vista do mercado. Não é uma decisão habitual. É uma decisão que apenas alguém que já ganhou tudo pode tomar. E que ainda escolhe como quer ser lembrado. Messi não se vende por dinheiro. Messi não se define por cifras. Messi não negocia a sua identidade. E mais uma vez, sem levantar a voz, sem criar escândalo, sem dizer demais, voltou a marcar a diferença.